Agora, como eu falei, como prometido, vamos entrar em dois tópicos sensacionais, na verdade fundamentais, né? Não tem como não ter. Se a gente está falando de foco e produtividade, é impossível se você não se aprofundar em rotina matinal, rotina noturna, e é sobre isso que iremos falar. Vamos começar por rotina matinal. Por que é importante um ritual matinal iniciando bem cedo, né? 5 horas, uma sugestão. Não existe um horário, olha, tem que ser 5, 5 e meia, 4 e meia, 6. Não existe essa questão de horário, você vai se adaptar. Mas, de fato, existe uma sugestão para que seja às 5 horas e você vai adaptar o melhor horário para você. A maneira... Desculpa, a maneira como você começa o seu dia determina como você vive o seu dia. A partir das 5 horas até as 8 horas são as horas de ouro que os empreendedores mais bem-sucedidos no mundo usam para configurar seus dias para o sucesso, né? Tony Robbins, autor, empresário, coach, né? Esse fenômeno que é o Tony Robbins. Então é o seguinte, benefícios, né? Por que ter essa rotina matinal? Primeiro benefício, maior energia do dia. Durante a manhã, como nós já apresentamos logo no início do programa, a sua energia ela é consumida durante o dia. O período que você possui a maior energia é o período da manhã. Se você tentar fazer alguma atividade que exija pensamento cognitivo, estratégia, uma tomada de decisão, e qualquer atividade que você faça, você em geral precisa tomar alguma decisão, que não seja pela manhã, com certeza você já está tendo mais dificuldade, ou seja, sendo prejudicado por não estar com a maior energia. Então, no início do dia, você tenha a maior energia. Garante a execução dos hábitos matinais, né? Se você faz esse horário, o ritual matinal, você garante a execução de vários hábitos e eu vou te apresentar quais são esses hábitos, exatamente o que você precisa fazer. 3. E tem uma vantagem psicológica que é gigantesca, tá? Quando você faz uma rotina matinal. Quando todos, e não desmereça, não desmereça antes de testar o impacto que tem esse item 3. Quando todos acordarem, em geral, preocupados, estressados e atrasados, você sentirá a excelente sensação de estar no controle, né? Então, óbvio que quando você vai tentar fazer uma mudança, tudo aquilo há um consumo de energia que a gente explicou no início do curso, tentando evitar qualquer tipo de mudança. Mas o fato é, a sensação de você, na verdade, ter essa vantagem psicológica, né? Você sabe que você não vai enfrentar uma questão de estresse e de atraso, porque você se preparou muito, você está preparado desde muito cedo. Essa é a vantagem psicológica. O quarto item é o seguinte, você está em modo de ação e não de reação, né? Você faz o mais importante, não o urgente, porque você está planejado, você não está atrasado. Você com certeza absoluta já passou por esse cenário que eu vou comentar, eu e qualquer pessoa no mundo. Você acorda um dia ali e de repente, por qualquer motivo, você perdeu um pouquinho, alguns minutos, qualquer desatenção, uma conversa maior com a família ou qualquer coisa que aconteceu. Em geral, na verdade, não aconteceu nada, você que já tende a acordar um pouco mais tarde, porque vai dormir mais tarde, porque não tem um ritual noturno e etc. E você já sai de casa estressado, você já sai de casa para trabalhar preocupado porque você vai chegar na faculdade atrasado, preocupado porque se você não acelera você vai chegar no seu trabalho atrasado, preocupado porque mesmo que você chegue no horário já tem um projeto que você tem que entregar para o seu chefe, para a diretoria, não importa. Então o item 4 é isso, você está em modo de ação e não de reação. Item 5, mais saudável por conta do relógio biológico, né? O que controla o ciclo circadiano, né, é a luz que regula a produção dos hormônios melatonina e cortisol.
né? Ou seja, você acorda de fato nesse relógio circadiano, que é quando sol, né? Quando a noite vai se encerrando, o sol vai surgindo. E também depois nós vamos falar aqui do ritual noturno, que seria o contrário, né? Então, 6, muito mais produtividade devido à energia, devido à paz, devido ao silêncio, devido ao foco que esse horário. A maioria das pessoas no mundo, né? Eu estou falando da maioria, naturalmente não a maioria de sucesso, isso em quantidade de pessoas. As pessoas de sucesso está super documentado, né? Todas elas têm um ritual matinal. A gente está dando exemplo aqui do principal, com certeza, ritual matinal que tem publicado, ou seja, nos experimentos. Então, a maioria das pessoas elas estão nesse momento 5 da manhã ainda dormindo. Então, quer dizer, você tem muito mais tranquilidade, muito paz, muito mais silêncio, muito mais foco, tá? E por último aqui, dentre tantos outros que existem, eu só reuni aqui 7 para ser mais objetivo, terminar o dia feliz, ou seja, com aquela sensação de dever cumprido. Por quê? Porque você antecipou, você colocou ali, você se colocou em uma vantagem gigantesca, tá? Vamos dar um exemplo de rotina matinal. Fábio, explica melhor, né? Vamos lá para a prática, o que é que eu preciso fazer? Então, dentre tudo que tem publicado aí na ciência, eu vou te mostrar alguns pontos que são fundamentais você exercer na sua rotina matinal. Óbvio que você deve começar gradativamente, você não precisa começar, nem precisa e não deve começar. Lembra que nós falamos de submetas, né? Você não faz nada e de repente você vai querer fazer um outro comportamento que está fora da sua realidade. Você pode fazer gradativamente, você pode e deve. Então vamos lá, matinal. Um exemplo de rotina matinal é o seguinte: 5 às 5h30 da manhã. Você acordou às 5, né? Você vai lá, vai tomar o seu copo d'água e etc. E você, que é um ponto que a gente vai citar ao longo do programa, na parte de cuide-se, que é a água, mas basicamente aqui eu estou focado mais nos pontos aqui de comportamento. Então você vai tomar o seu café da manhã. O café da manhã que você vai tomar não é aquele café da manhã corrido que você não está nem pensando, você não está sentindo o café, né? Café que eu estou dizendo é o que você vai se alimentar, não exatamente o café em si, né? Então você vai estar presente, em vez de, porque você antecipou muito, né? E naturalmente a gente está dando essa sugestão de 5 da manhã. Óbvio que dependendo do seu dia, do seu horário, do seu trabalho, isso pode ser mais cedo, isso pode ser um pouco mais tarde, mas o fato é que a gente está falando da média mais comum no Brasil e mundialmente. Então é o seguinte, a diferença é que você vai tomar um café e nesse café você vai estar presente, você vai estar prestando atenção na sua alimentação e não, na verdade, já com a cabeça em algum projeto, em alguma meta, em alguma cobrança que você vai receber. Entre 5h30 e 6 horas, você vai fazer uma meditação de 20 minutos, um processo de afirmação, que a gente vai explicar detalhadamente ao longo do programa. Nós temos um tópico que nós vamos explicar sobre meditação, sobre afirmação, sobre visualização e sobre outros itens aí de autossugestão. E 5 minutos de visualização. Fábio, eu devo fazer exatamente 20 minutos, depois 5 e 5? Na minha opinião, e o que os estudos já apresentaram, não. Se você não faz, a não ser que você se sinta muito confortável na primeira vez, mas não, em geral não é a média. Você faça uma meditação de 2 minutos, de 5 minutos, né? Depois, gradativamente, como eu já deixei aqui no início do item, você vai aumentando, tá? Das 6 às 7 da manhã, mesma coisa com relação a gradativo, obrigatoriamente você precisa fazer alguma atividade física. E nós vamos também dentro do programa, na etapa do Cuide-se, inclusive numa etapa que vai envolver a meditação, e a alimentação, sono, etc. Nós vamos falar sobre atividade física, mas aqui é mais para dizer os comportamentos que você vai ter. Depois a gente explica os detalhes, né, de cada um desses comportamentos ao longo do programa. Os pontinhos vão se ligar. Você vai ter que fazer uma atividade física. Dentro desse tópico, lá na frente, quando eu explicar, a gente vai dar alguns exemplos e etc.
O ponto é, eu preciso fazer 1 hora de atividade física no começo? Especialmente digo que não, você deve também gradativamente criar as suas submetas. Você pode fazer uma atividade física de 10 minutos, depois você pode passar por uma atividade de 20 minutos, depois para 30 minutos, e depois você pode conhecer mais e também buscar orientação de profissionais, né? Seja ele de um educador físico, seja do médico, nutricionista, etc. Você vai perceber que, especialmente de atividade física, vai ser o educador físico, óbvio, né? Você vai perceber que você pode trabalhar a intensidade da atividade física que você vai fazer. Isso quer dizer que você pode regular com relação ao tempo. Eu posso fazer, exemplo, 15 minutos de atividade física e ter feito uma atividade muito mais intensa do que 30 ou 40 minutos, dependendo do que eu defini fazer. Legal. Das 7 às 8 você vai ter um período bastante relevante para leitura e para escrita. Tá? A gente também vai detalhar ao longo do programa, tem um tópico específico sobre conhecimento, a gente vai falar sobre leitura. E escrita, eu vou deixar apenas para começar, a gente também tem esse tópico que é escrita mais para frente do programa, mas só para não ficar nenhuma dúvida nesse momento, eu vou dar um exemplo, né, de um cientista que a gente já apresentou aqui, que é o Richard Wiseman, né, um PhD, um exemplo do... Fábio, como assim escrever? O que eu vou escrever? Então, por exemplo... no diário, né, do Richard Wiseman, né, qual é a sugestão desse cientista? Por exemplo, segunda-feira eu vou escrever 3 coisas boas, né, das últimas 24 horas. Tá? Então, por exemplo, ter amigos mais... Fábio, o que é coisa boa? Não é uma coisa maravilhosa, não. São coisas simples do dia a dia. Então, assim, eu vou agradecer por ter as coisas boas, por ter amigos próximos, por manter um relacionamento amoroso, por fazer parte de uma família que apoia, gozar de boa saúde, por ter um teto para me abrigar, por ter comida. Ué, por que isso aqui... consegui resolver aqui, eu estou tentando resolver, não estava conseguindo. Por ter um teto para me abrigar, por ter comida para se alimentar, um emprego que ame, um passado feliz para lembrar, tomado um café especialmente delicioso, ter gostado de receber o sorriso de um desconhecido, ser recebido com bastante felicidade pelo cachorro, ter comido algo delicioso, né? Ter sentido o aroma de flores. Então, existem inúmeras coisas no dia a dia que são coisas boas que acontecem e você vai escrever 3 coisas boas. Num primeiro momento pode parecer, nossa, mas difícil, e com o tempo vai ser, você cria tanto essa habilidade, eu faço isso já há muitos anos, que na verdade você quer escrever muito mais do que 3 coisas boas, você cria esse hábito. Então, esse é um exemplo, não significa que você tem que fazer exatamente isso, não. Nós vamos explicar que você precisa escrever. Essa é só uma sugestão desse cientista e, na verdade, no final do programa eu já vou tranquilizando. Eu vou, no final, ao longo do programa, né? Mas eu vou te apresentar um plano detalhado, não com a orientação de um cientista, e sim com um compilado, né? De tudo que está publicado, e sim com um método, né? Do guerreiro milionário. Terça-feira você pode tratar de escrever momentos maravilhosos da sua vida. Pense numa experiência, né? Das experiências mais maravilhosas da sua vida. Talvez um momento em que tenha se sentido subitamente feliz, estava apaixonado, ouviu uma música sensacional, assistiu um espetáculo que você sonhava lá com o seu artista incrível, você se divertiu muito com amigos. Escolha apenas uma experiência e se imagine de volta àquele momento. Pense em como se sentiu e no que estava acontecendo à sua volta. Agora dedique alguns momentos para descrever essa experiência e como se sentiu. Né? Não se preocupe com a ortografia, pontuação, gramática. Concentre-se apenas em passar o que estava lembrando para o papel. Então, esse é o exemplo que ele deixa para uma terça-feira. Obviamente, você pode variar aqui nos dias, tá? Quarta-feira, ele dá um exemplo de futuro fantástico. Dedique alguns momentos para escrever sobre como será a sua vida no futuro. Imagine que tudo correu tão bem quanto poderia. Seja realista, mas imagine que você se esforçou muito, né, e que atingiu todas as suas metas. Imagine que se tornou a pessoa que realmente queria ser e que sua vida pessoal e profissional parece um sonho que se tornou realidade.
Tudo isso pode não ajudá-lo a atingir suas metas, mas vai auxiliar a se sentir bem e colocar um sorriso no seu rosto. E quando ele cita ali, né, que pode não ajudar a atingir a meta, é porque, lembras, não adianta apenas visualizar, você tem que fazer o plano de ação. Naturalmente, eu vou conduzir aqui todas as orientações do programa, sempre vinculando com um plano, então você não tem nenhum risco ali de não conseguir atingir, né, de não conseguir atingir a meta. Quinta-feira, gratidão por alguém. Pense em alguém que seja muito importante para você, pode ser seu parceiro, um amigo próximo, um familiar. Imagina que você tem apenas uma oportunidade de dizer a essa pessoa o quanto ela é importante, né? Agora escreva uma carta breve para ela, falando o quanto se importa com ela e sobre o impacto que ela tem em sua vida, tá? E para sexta-feira tem uma sugestão que é você revisar a situação. Pense nos últimos 7 dias e anote 3 coisas que funcionaram especialmente bem. Pode ter sido algo perfeitamente trivial, né? Como ter encontrado uma vaga no estacionamento, né? Ou, mais importante, como ter recebido uma proposta de emprego ou uma bela oportunidade. Legal, são alguns exemplos aqui então que eu apresentei do Richard Wiseman. Então esse é um exemplo, né, de rotina matinal, com certeza absoluta, um compilado aí, ou seja, do que está documentado aí na experiência científica. E o que a gente vê acontecendo de forma mais comum em livros, em periódicos, etc., falando justamente sobre a rotina matinal. Então até acredito que na minha percepção, muito mais pessoas estão familiarizadas com essa parte da rotina matinal. Mas, em contrapartida, na minha opinião, menos pessoas conhecendo a tal da rotina noturna, que na verdade é tão importante quanto, e é o que a gente vai falar no próximo vídeo.